Eli Jonas está com a gente aqui no telão, porque lógico, ele já chega. Quando você vê o rosto do Eli Jonas, você saiba que já tem uma notícia nova que está chegando, tá entendendo? Ainda mais a gente fala de Polícia Federal. A PF prendeu uma quadrilha suspeita de invadir sistemas federais e vender dados pessoais de autoridades na internet. O grupo, Eli Jonas, teria vendido inclusive dados do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso. Agora, que tipo de dado? A gente está falando de CPF, de informação bancária. O que você teve acesso, Eli Jonas? Nos conte, por favor. Pois é, Elisa, ótimo dia a você e a todos do Live CNN nessa sexta-feira. Era um grupo muito organizado que inclusive tinha até mensalidade para quem queria esses dados e fazia essa aquisição ilegal, digamos assim. A Polícia Federal fez 2 operações em 2 dias seguidos, quarta e quinta-feira, ontem à tarde, para prender algumas pessoas. Primeiro foram 11 pessoas na quarta-feira. E ontem 3 pessoas, inclusive em São Paulo, um pai e um filho foram presos suspeitos de invadir esses sistemas federais do governo federal para vender esses dados de inclusive ministros do STF e o presidente Luiz Roberto Barroso. Esses dados, por exemplo, a Polícia Federal, que tem a investigação na Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, que é a invasão de sistema pela internet, não divulga tantos detalhes para não atrapalhar a investigação que está começando e vai ter muito mais investigação a partir de agora, de acordo com os investigadores. Mas, por exemplo, CPF sim, e também algo muito grave, o endereço de ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, presidente da Suprema Corte, também era divulgado. E aí foram 2 fases dessa operação chamada de e-fraude, na quarta e na quinta-feira pela Delegacia de São Paulo, com coordenação da DCyber, que é a Diretoria de Crimes Cibernéticos aqui de Brasília, e tem alguns dados muito surpreendentes. Elisa, por exemplo, a Polícia Federal fala que esse grupo tinha planos de mensalidades e de acordo com o número de consulta realizada pela pessoa que queria esse sistema, esse acesso ao sistema, acesso a tantas informações de autoridades públicas e do judiciário também. E tinha um painel com 10 mil assinantes. Então a PF investiga 10 mil pessoas que receberam esses dados e quer saber por que eles queriam esses dados de autoridades públicas para passar para outras pessoas. E tem uma média, de acordo com a investigação da Polícia Federal, de 10 milhões de consultas feitas por mês por esse grupo. Então a investigação foi às ruas nessa semana. Mais de 50 agentes da Polícia Federal na quarta e na quinta-feira conseguiram prender preventivamente, que é quando não há prazo para a pessoa sair, responde o processo presa. Então, para saber aonde chega todo esse esquema. Importante ressaltar também que houve um bloqueio determinado pela Justiça de 4 milhões de reais, que é um dinheiro, de acordo com a investigação, fruto dessa venda de dados de autoridades, incluindo ministros do STF. E aí eu lembro também que em junho do ano passado houve outra operação de um grupo que também vendia dados pegados na internet e vendia nas redes sociais. Autoridades como governadores e ministros do governo Lula também tiveram dados vazados na internet, nesse esquema que também é investigado. Agora pela Polícia Federal, que vai ter muito mais andamento, e também esse do ano passado da Polícia Civil do DF, com governadores também que tiveram dados vazados. A investigação continua, Elisa. Eli Jonas Maia trazendo então essa ação da Polícia Federal, os presos suspeitos de venderem dados de Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, em invasão a esses sistemas então federais. Eli Jonas, muito obrigada por trazer para a gente essas informações, e é o tipo de assunto que também é inevitável, que a gente faça a comparação com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, porque isso funciona tanto para a vida das autoridades quanto para as nossas vidas. Tipo, quando você vai na farmácia e falam assim, quer dar seu CPF para ganhar desconto? Tudo isso tem que seguir regras, porque as pessoas não podem usar em vão ou sem autorização os seus dados, certo?